E disse Davi: há ainda alguém que ficasse na casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo, na casa de Saul, cujo nome era Ziba. E ao chamaram-se, que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul, para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi, e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou. E disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e de contínuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem és teu servo, para tu teres olhado para um cão morto tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo que pertencia a Saul e de toda a sua casa tenho dado ao filho do teu Senhor. Trabalharás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos para o filho de teu Senhor, tenha pão que coma. E Mefibosete, filho de teu Senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: conforme tudo quanto meu senhor, ó rei, manda o teu servo, assim fará teu servo. Porém Mefibosete comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica, e todos quando moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Feche seus olhos, sentados mesmo. Vamos falar do nosso Deus. Pai, mais uma vez, ó Deus, nós nos colocamos em tua presença. Eu te peço, ó Pai, que no nome do teu querido e amado Filho Jesus Cristo, tu venha, ó Pai, abrir corações nessa noite. Tu venha, ó Deus, abrir, ó Pai, vidas que estão dispostas, ó Pai, a meditar um pouco mais no teu Evangelho, um pouco mais na tua lei e na tua palavra. Eu te peço, ó Deus, que no nome de Jesus Cristo, tu esteja nos abençoando nessa noite maravilhosa, porque sabemos e reconhecemos que desde o primeiro momento que nós estamos aqui, Pai, a tua presença já era real nesse lugar. Eu tenho certeza, ó Pai, que tu tem obras maravilhosas para realizar em vidas aqui nessa noite, e que ninguém, Senhor, nenhuma pessoa, ela venha sair daqui da forma que ela entrou, mas que venha, ó Deus, sair transformada e completamente modificada espiritualmente, em nome de Jesus. Amém. E louvado seja o nome do nosso Deus. Meus irmãos, nós vemos no livro de 2 Samuel uma história que eu e você conhecemos, talvez de cor e salteado, como se diz no linguajar brasileiro. Mas nós começamos a compreender que havia muitos aspectos para que Davi não lembrasse de uma promessa que ele havia feito sobre Mefibosete. Aos muitos anos atrás, Davi, ainda general do rei Saul, ele ainda guerreando para Saul, no meio do monte de Gilgal, ele agora faz uma aliança, ele agora faz um tratado, ele faz um compromisso, um juramento com o seu amigo e irmão Jonatas. A Bíblia fala que não houve um amor tão grande como teve entre Jonatas e Davi, um amor puro, sincero e verdadeiro, onde realmente podemos dizer amigos mais chegados do que irmãos. E ali Davi faz uma promessa com Jonatas, que ele iria abençoar toda a descendência, que ele iria abençoar toda a família de Jonatas por toda a sua vida. Mas Davi agora sai,
Davi agora passa muitos e muitos e muitos anos, vão passando anos e anos, e Davi agora conquista o seu objetivo, conquista aquilo que o Senhor tinha projetado na vida dele. Davi agora torna-se o rei de Israel, ele torna o rei soberano, e ali por muito tempo Davi sabe, irmão, se você tem um departamento da tua empresa que você tem que tomar conta, tu sabe que já é complicado. Para quem é pastor, tem várias ações, tem que resolver, é complicado. Como Davi tinha essa cabeça, tinha um exército para tomar conta, tinha família para tomar conta, tinha reino para tomar conta, tinha conselheiro para tomar conta, mas a palavra do Senhor diz que o nosso Deus, Ele não esquece de ninguém. O meu Deus fala que Ele não esquece de nada. Mas o irmão começa a entender que não foi Deus que fez tratado com Jonas. Quem fez tratado com Jonas foi um homem. Quem fez tratado não foi Davi. Então não foi Deus que disse para Davi: Davi, tu prometeu algo, tu vai lá e cumpre. Não foi, meu irmão. Começa a entender que Davi, ele agora começa a exercer o papel de homem. Ou seja, se eu prometi algo, eu tenho a obrigação de cumprir aquilo que eu prometi na vida de alguém. Meu irmão, se Davi não quisesse cumprir nada disso, ninguém iria lembrar. Ninguém ficaria sabendo, porque primeiramente Davi não sabia que tinha restado ainda descendência de Davi, não sabia que tinha restado uma descendência de Saul, que era o filho de Jonas. Davi não sabia. Para Davi não havia restado nenhuma descendência de Saul. Mas Davi, eu começo a entender, eu começo a imaginar Davi no meio do palácio, ele no meio da sala do trono real, ele conversando com seus conselheiros, ele começa a ter um pensamento, ele começa agora a pensar diferente, ele começa a falar assim: peraí, eu fiz uma promessa um dia eu prometi que eu iria abençoar a família de Jonatas, mas todos morreram, mas eu sinto dentro de mim, eu sinto dentro do meu coração que há alguém em quem eu possa depositar a bênção que eu prometi para Jonas. E Davi agora manda chamar na Ziba. E eu começo a entender, meu irmão, que se você necessita de alguém para alcançar o seu objetivo, busque insistentemente em Deus. Ziba, meu irmão, Ziba sabia de Mefibosete. Ziba conhecia Mefibosete. Ziba sabia onde Mefibosete morava. Ziba sabia qual era a dificuldade de Mefibosete. Mas em momento algum nunca Ziba havia falado desse homem que estava esquecido. E quando o rei manda chamar a Ziba, Ziba se apresenta: eis aqui o teu servo, meu senhor. Ziba, me responda uma coisa: restou alguém? Por acaso sobrou alguém que eu possa usar de beneficência, que eu possa depositar tudo que eu tenho para oferecer da família de Saul, de Jonas? Restou alguém? O interessante é que Ziba não pensa, ele fala na lata. Ele diz: restou sim, meu senhor, restou um Mefibosete. Quem? Mefibosete. E Davi não conhecia, porque primeiramente você dá uma olhada, o nome Mefibosete não era Mefibosete, ele se chamava Meribal. Depois de um tempo, foi mudado o nome dele. Ele chamava Meribal, o Senhor é Baal. E depois é mudado para Mefibosete, o Senhor da vergonha. E ele agora, Mefibosete, é falado na sala do trono real. Existe Mefibosete. Aonde ele está? Está em Lodebar. Aonde? Davi agora se assusta. Aonde ele está? Não está em Jerusalém? Não, está em Lodebar. E Davi conhecia muito bem a cidade de Lodebar. Davi sabia perfeitamente bem onde era Lodebar. A cidade de Lodebar, Ló, não, Debar, palavra. Ou seja, lugar onde não há palavra, lugar do silêncio, lugar do desprezo, da miséria, da solidão. Para se ter uma ideia, nada que se plantasse em Lodebar nascia. Era a terra mais dura, mais seca que havia naquela época. Diz os historiadores, segundo os historiadores, que em Lodebar só existiam dois tipos de pessoas, que eram os mendigos e os pobres, miseráveis e doentes. Da mesma forma que em Jerusalém havia uma aldeia onde era deixada somente para os leprosos, essa cidade de Lodebar
tinha nenhuma esperança de vida. Era só para aqueles que eram esquecidos, aqueles que eram enfermos, que não tinham solução nenhuma, que não tinha mais jeito. A única solução para eles era simplesmente esperar a sua morte. Mais nada. Mas o nome de Mefibosete é citado na sala do trono. Sabe o que eu aprendo com isso? Talvez você, talvez eu, ou está passando, ou um dia nós já passamos na cidade de Lodebar. Quantas vezes eu e você achávamos que éramos esquecidos, achávamos que ninguém mais lembraria da gente, achávamos que ninguém se importava com a gente, achávamos que estávamos só. E para ser mais exato, quando nós usamos essa palavra Lodebar, sem palavra, não palavra, muitas das vezes em cada ministério nós percebemos que dentro das povas igrejas existe muita gente que ainda está em Lodebar, porque não fala, não canta, não prega, não glorifica, não faz. Então, meu irmão, Lodebar é não palavra, é onde habita o silêncio, é onde habita a tristeza, onde habita a solidão. E é nesse lugar que Mefibosete estava. E eu começo a entender a complicação de Mefibosete. Um homem aleijado de ambos seus pés, aleijado, não tinha como se locomover, e agora habitando numa cidade que não tinha nenhuma expectativa, nenhuma esperança de vida. Tu começa agora a imaginar qual era a situação de Mefibosete. Ele jamais, nunca, ele imaginaria que Deus, ou que Davi, iria começar a mudar a vida dele. E talvez, meu irmão, você talvez tenha 5, 10 anos e talvez pense assim: não, minha vida não vai mudar. Eu vou permanecer sempre nesse emprego, eu vou permanecer sempre nessa dívida, eu vou viver sempre em Lodebar. Meu irmão, Mefibosete pensava dessa mesma forma. Essa enfermidade ela nunca vai sair, eu nunca vou ter a vida que eu imaginava. Mefibosete ficou aleijado aos 5 anos de idade. A minha filha mais nova, a Rebeca, tem 5 anos. E ela sempre faz projetos, ela sempre fala sonhos. Aí eu quero ser isso, eu quero ser médica, eu quero ser veterinária, eu quero dançar balé, eu quero fazer isso. Uma criança de 5 anos tem a sua expectativa: o que eu vou ser? Mefibosete pensava assim: eu sou filho de Jonatas. Saul morrendo, quem é o sucessor de rei? Jonatas. Jonatas morrendo, quem é? Eu sou o terceiro na linhagem real. Eu sou o terceiro na linhagem real. Querendo ou não, um dia eu vou ser rei de Israel. Ele sempre brincava montado nos seus cavalinhos. Também pegava um pedaço de madeira. Aqui no Brasil pegamos um cabo de vassoura e começamos a correr. Não, eu sou um cavaleiro, eu vou guerrear, eu vou vencer batalhas, eu vou vencer guerras, porque eu sou um príncipe. E ele imaginava crescendo um príncipe, ele imaginava se tornando um príncipe, ele imaginava crescendo, construindo família e tomando conta daquilo que seria dado para ele como herança real. Mas aos 5 anos, a ama dele, a sua babá, quando seu pai morre, quando seu avô morre, quando seus familiares morrem, ela pega ele pelo colo, sai correndo, a mulher apressada trupica, cai no chão com a criança e ele quebra as 2 pernas. E naquele momento, ainda criança, ele é levado para Lodebar. E ele agora ele perde todos os seus sonhos. Agora ele perde toda a sua esperança. Ali não tem cadeira de roda, meu irmão. Ali não tem muleta. Ali não tem nada que pudesse ajudar aquele homem. Não tinha nenhuma expectativa, meu irmão. Se você acha que você está em Lodebar, se coloca no lugar de Mefibosete, que tu vai ser um príncipe em relação ao que Mefibosete enfrentava. Tu se colocar no lugar dele, meu irmão, tu não tem ainda condições de falar: eu estou em Lodebar. Se você começar a imaginar qual foi a infância desse homem, e ele começa a crescer, e ele começa a crescer, começa a ganhar maioridade, começa a se tornar um homem. E eu começo a ver, por mais que muitos pregadores
Por mais que muitos homens de Deus tenham pregado sobre Mefibosete, dizendo que ele era um homem miserável, ele era um homem aleijado, ele não tinha nenhuma expectativa, ele se imaginava simplesmente esperar a morte. Concordo plenamente, sim. Mas eu começo a ver um pouco de Mefibosete, que ele era um homem que ele tinha algo que seu pai tinha: força de vontade para vencer e humildade para reconhecer que ele era alguém. Jonatas era o rei, o sucessor de Saul. Quando ele viu que a linhagem estava sobre Davi, ele reconheceu. Ele foi humilde o bastante de dizer: você é meu Senhor, Davi, porque o Senhor te ungiu. Mefibosete, da mesma forma, irmão, ele começa a crescer. E diz no final do livro, que fala que ele ainda teve um filho. Meu irmão, Mefibosete agora constitui família. Muito antes de Davi chamar a ele constitui família. Ele tinha um filho, foi o nome dele Mica. E ele começa a perceber que mesmo aleijado, mesmo sem nenhuma esperança, mesmo morando em Lodebar, terra seca, terra que não habitava nada, que não germinava nada, que não produzia nada, terra que não tinha nada a oferecer para ele ainda lutava pela vida, ele ainda lutava pela esperança, ele ainda imaginava que um dia ele iria mudar a sua situação de vida. Ele não ficou simplesmente jogado, largado, mas ele toma uma esposa, ele constitui família, mas chega o momento ideal. Por isso eu digo, meu irmão, quando nós pedimos algo para o Senhor, simplesmente sentamos e aguardamos a bênção de Deus chegar. Não, meu Deus prometeu uma bênção na minha vida, então agora eu vou sentar e esperar, porque no dia certo, na hora certa, o meu Deus ele vai trazer a bênção. Meu irmão, espera, mas faça algo para merecer. Espera.